Então, pessoal, o objetivo da nossa aula de hoje vai ser nós implementarmos ou sintetizarmos um registrador de 4 bits. Tá? Então, vou abrir aqui o Quartzo, vou criar um novo arquivo VHDL e vamos começar a edição do nosso código. E antes de começarmos a nossa codificação VHDL, vamos fazer uma síntese do princípio de funcionamento de um registrador. Então lembra lá de eletrônica digital básica que um flip-flop tipo D, na verdade ele é constituído por um flip-flop tipo JK, onde eu tenho as entradas J e K ligadas. Então quando eu ligo as duas entradas de um flip-flop JK, eu faço um flip-flop tipo D. Então o princípio de funcionamento do flip-flop tipo D, ele transfere para a saída Q o valor binário da entrada D conforme a chegada de um sinal de clock. Esse sinal de clock, dependendo do tipo de flip-flop, ele pode ativar o flip-flop na borda de subida ou na borda de descida do sinal de clock. Vão existir aí flip-flops onde eu posso transferir a entrada D para a saída Q através de uma transição positiva do clock, ou eu posso também transferir a entrada D para a saída Q através de uma borda negativa ou borda de descida do sinal de clock. Ok? Então, esse é o princípio de funcionamento de um flip-flop tipo D. Ou seja, um elemento que armazena um bit. Então, se eu tenho mais de um elemento desse em um dispositivo digital, passo a ter a figura do registrador. No caso aqui, nós vamos implementar uma configuração onde eu tenho uma arquitetura com 4 flip-flops desse tipo aqui, ou seja, flip-flops do tipo D. Então, vamos voltar aqui para o Quartzo e começar a codificação. Então, a primeira coisa é definir aqui a nossa entidade do nosso registrador de 4 bits, que eu vou estar chamando de reg4. Reg4 é esse. Aqui, pessoal, eu vou criar uma variável genérica, vou criar aqui um generic, que vai definir um atraso de alguns nanosegundos para que a síntese desse registrador ele se aproxime mais da realidade. Então, a gente sabe que todo elemento eletrônico ele vai introduzir um delay de propagação do sinal de entrada em relação à saída. Então, eu posso simular isso aqui no Quartz através da declaração da constante genérica chamada timer. Então, eu atribuo esse timer com o valor que eu quiser. No caso aqui, eu vou determinar um atraso de 5 nanosegundos para o sinal de saída em relação ao clock de entrada do nosso registrador. Então, vou colocar aqui como comentário, declaração de uma constante genérica do tipo timer. Tá? Então, esse timer aqui, ele é uma palavra reservada da linguagem VHDL. Bom, uma vez que eu defini meu sinal genérico, que vai definir meu atraso do meu sinal, eu agora vou definir aqui minhas portas. Então, eu vou ter, nesse caso aqui, um sinal de clock, lembra aqui pela figura, eu preciso ter um sinal de clock, uma entrada D e uma saída Q. E, opcionalmente, eu posso ter um sinal de habilitação, tá? Então, no caso aqui, nós vamos modelar esse circuito como tendo esses 4 sinais. Ou seja, 3 entradas e uma saída. Então, vamos definir o sinal clock, o sinal de habilitação, como sendo entradas do tipo bit. Vou definir também as entradas D0, D1, D2 e D3 como sendo os 4 bits de entrada do meu registrador de 4 bits. Entrada do tipo bit também. Okay? Não tem esse parêntese ainda. Vou definir agora os sinais de saída como sendo Q0, Q1, Q2, Q3, saída out do tipo bit. Tá? São dos meus sinais. E concluo a definição da minha entidade. Ok, pessoal? Então, vamos definir agora a arquitetura. Vou dar o nome aqui de comportamento ou comportamental of reg4 is begin. Tá? Então, para esse tipo de circuito, nós sempre vamos estar trabalhando com um processo. Lembra que um processo ele tem uma lista de sensibilidades de entrada, do qual vai fazer com que a saída seja sensível a esses sinais de entrada. No caso aqui, o que é que nós estamos querendo? Nós estamos querendo que o meu sinal de entrada, os 4 bits de entrada, sejam transferidos para a saída
na presença de um sinal de clock. Então, o meu sinal de sensibilidade vai ser o sinal clock. Então, eu vou dar um nome aqui a esse processo, chamei de carga, processo, defino aqui a lista de sensibilidades, que nesse caso vai ser o meu sinal clock. Vou definir 4 variáveis de bits, que eu vou chamar de D0 temp, D1 temp, D2 temp e D3 temp. São 4 variáveis do tipo bit que eu vou estar utilizando para armazenar os 4 bits de entrada, né? Então, se eu vou armazenar os 4 bits de entrada, depois vocês vão ver que eu preciso transferir para esses 4 bits as entradas D0, D1, D2 e D3. Uma vez que eu defini minha variável, eu começo a escrever o meu processo. Begin, e vou testar. Se o clock for igual a 1, ou seja, fico esperando uma transição positiva do clock, então, se o enable estiver habilitado, no caso também aqui eu estou usando lógica positiva, se estiver em 1, então eu faço D0 temp, recebe D0. D1 temp, recebe D1. D2 temp, recebe D2. E D3 temp, recebe D3. Veja que para atribuição de variáveis, eu vou usar a diretiva igual. Menor ou igual, nós utilizamos só para sinais. Então, end if, para o if mais interno, e end if para o mais externo. Ok, pessoal? Então, vou transferir agora para a saída, Q0, D0 temp, after o meu sinal de atraso. Então, eu vou utilizar a diretiva after, juntamente com minha variável genérica, que eu chamei aqui de atraso, para definir o tempo de propagação do dado de entrada para a saída. Ok? Q1 vai receber D1 temp, after, atraso. Q2 vai receber D2 temp, after, atraso. E Q3 recebe D3 temp, after, atraso. Bom, feito isso, eu termino aqui o meu processo e encerro, faltou aqui o D, e encerro a minha arquitetura. End arquitetura. No caso aqui eu dei o nome de comportamental, ok? Então eu vou salvar o arquivo VHDL com o nome registrador 4 bits. Salvar. Pergunta se eu vou criar um projeto, sim. Ok, vou deixar o mesmo nome. Next. Deixar no mesmo diretório. Next. Ele está dizendo que já existe um projeto nessa pasta e pergunta se eu quero colocar uma pasta diferente. Vou colocar não. Ok? Então, Next. Selecionar o meu dispositivo. No caso aqui, vai ser a Cyclone 3, a EPC3C 16F 484 C6. Next, Finish. Ok, tá? Então vamos fazer aqui a compilação. Deu erro, vamos verificar o erro. Ok, faltou definir a entidade top level. Vamos definir aqui, tá? Então eu vou clicar aqui em arquivos, seta esse arquivo como sendo a entidade de mais alto nível. Venho aqui em configurações, seleciono essa primeira opção e aqui eu vou definir qual é a minha entidade de mais alto nível. No caso aqui só tem uma, que é o reg 4, dá um OK, aplica, OK, e vamos compilar novamente. Agora sim, compilando. Ok, compilou com sucesso. Para nós verificarmos o comportamento do circuito, vamos efetuar aqui uma simulação. Vou criar um novo University Program
waveform. Clicar duas vezes aqui para eu selecionar os meus sinais de simulação, tá? Listo os sinais e posso adicionar todos eles. Ok, ok. Então aqui estão os meus sinais. Então, pessoal, para facilitar a visualização, eu vou criar aqui um agrupamento de 4 bits para os sinais de entrada. Selecionei os 4. Então, dou um nome a esse grupo desses 4 bits, que eu vou chamar aqui de input, e vou representar esses 4 bits no formato decimal não sinalizado, ou seja, decimal sem sinal, né? Da mesma forma, para os sinais de saída, também vou selecionar os 4 bits e agrupá-los, dar um nome para ele como sendo output, e também vou utilizar a notação decimal não sinalizada. Ok? Ok. Dessa forma, eu vou gerar valores de entrada. Então, eu posso aqui gerar valores para entrada, determinar uma região aqui do meu sinal, onde eu posso estabelecer um valor arbitrário. No caso aqui, eu vou colocar como sendo, por exemplo, 2, tá? Vou botar aqui valores crescentes, na verdade pode ser qualquer valor. Então, daqui eu boto 2, daqui para cá eu vou colocar como sendo, por exemplo, 4. Vou colocar como sendo 4, depois 8, depois 10, então agora, para que eu possa transferir essas informações para a saída, eu vou gerar uma borda de clock. Então eu vou gerar uma borda de clock inicialmente para transferir o 2, então eu vou criar aqui uma subida do sinal de clock. Ó. Então se eu estou subindo exatamente nesse intervalo de tempo, onde eu tenho presente na entrada o dado 2, eu vou transferir para a saída a informação 2. Então veja, eu vou deixar esse sinal aqui variando na entrada, mas só vou gerar o próximo clock quando tiver o 8. Para a gente observar que mesmo variando aqui a entrada, vocês vão observar que a saída não vai mudar. Então, de fato, eu só vou conseguir transferir para a saída na presença da borda positiva do sinal de clock. O próximo clock que eu vou colocar vai ser, por exemplo, quando eu tiver na entrada o valor 8. Então, aqui novamente eu vou gerar um outro clock. Um outro clock com 8 na entrada do meu registrador. Então, na prática, como deve se comportar esse circuito? Eu vou transferir para a saída o dado de entrada 2, que corresponde a essa borda positiva do sinal de clock, e depois vou transferir para a saída o sinal 8, que corresponde a essa borda positiva desse sinal de clock. Ok? Evidentemente que para que o registrador funcione, é preciso que o sinal Enable esteja habilitado. Eu vou aqui para o Enable, habilitar ele aqui durante esse intervalo de tempo. Vou colocar o nível lógico 1, que é o sinal de ativação do registrador. Ok? Uma vez definidos os sinais de entrada, eu posso, então, realizar a simulação. Salvo a forma de onda, salvar, compilando, e aqui está o resultado da simulação. Então perceba que na transição positiva desse primeiro clock, eu transferi para a saída output o dado 2. Ó. Antes eu não tinha nada, né? Não tinha 0. Ok, pessoal? Então transferiu 2. O próximo sinal a ser transferido vai ser o 8. Então no próximo sinal de clock, na borda positiva do sinal de clock, eu transfiro o meu 8 para a saída. Então está demonstrando que o circuito está funcionando perfeitamente conforme a síntese de um registrador de 4 bits. Ok?